pode abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Tá friozinho esses dias. Quando tá frio a gente fica mais devagar, mais lento, né? Fala mais devagar, mais lento. Busca coisas para se esquentar o tempo todo. Ou é coberto, ou é comida. Ou é bebida quente. Todos acharam? Capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Diz assim: se você puder ficar de pé mais um minutinho, para a gente poder ler esse texto, em reverência à palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, diz a minha versão aqui, que é a revista e atualizada. Talvez a sua seja diferente, mas a minha diz assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo pela 3ª hora. Viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra que eu venho meditando já há alguns dias. Fala com a tua igreja, Senhor, nesta manhã. Que seja uma palavra de proveito, de ensino, de exortação, de posicionamento, Senhor. Fala como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra e que a tua igreja seja abençoada através dessa meditação, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amados, quando eu era criança, a minha mãe tinha um ditado que dizia o seguinte: com o tempo eu descobri que esse ditado era furada. Ela dizia assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Quem já ouviu esse ditado aqui? Depois eu descobri que era uma furada. Por que eu descobri que era uma furada? Ela falava esse ditado porque a gente levantava muito cedo, já desde os 9 anos de idade. A gente trabalhava na roça, naquela época, né? E aí tinha um lugar lá que os caminhões ficavam lá estacionados. A gente andava cerca de umas 5, 6 quadras para chegar até os caminhões e eram os famosos pau de arara. Não tinha, naquela época, depois de uns 2, 3 anos mudou, mas naquela época não tinha nada, nem coberta não tinha. Você ia ali trabalhar tomando vento, chuva. Quantas vezes tomei, né? Isso foi dos meus 9 aos 16 anos de idade. E ela dizia: Deus ajuda quem cedo madruga, porque tinha que levantar cedo mesmo, tinha que levantar 2, 3 horas da manhã. Ela preparava a comida
e ali a gente se encaminhava até o local. Os caminhões saíam dali por volta de 4 horas da madrugada para chegar na roça, que era, às vezes, algumas eram um pouco mais perto, outras um pouco mais longe, com o dia clareando e às vezes até chegava com escuro ainda. Então essa era a rotina. E por que eu descobri que essa frase era uma furada? Porque um dia eu achei uma carteira na rua, da época que eu usava dinheiro, hoje ninguém usa dinheiro mais, né? Eu encontrei uma carteira, tinha dinheiro, mas não tinha documento de identificação. Então eu fiquei com o dinheiro, evidentemente, porque eu não sabia de quem era, né? Não tem problema nenhum. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei assim, ela disse que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas o cara que perdeu a carteira levantou antes de mim. Então esse ditado não está muito certo, não. Se você levantar muito cedo, é complicado, né? Não é uma competição para ver quem levanta mais cedo que o outro. Porque eu já levantava cedo, tipo 6 horas da manhã, fui para comprar pão na padaria, encontrei uma carteira com dinheiro, uma grana dentro. Mas eu pensei, alguém levantou antes de mim e perdeu essa carteira. Então esse ditado aqui, ele é meio furado. E no mundo, estou fazendo aqui uma introdução para a gente poder falar um pouco sobre essa parábola. No mundo, o mundo ensina que para ser alguém, nós temos que chegar primeiro. Nós temos como exemplo as competições esportivas, todas as competições esportivas, Olimpíadas. Algumas competições participam mais de 100 competidores, mas quem é que vai ganhar o prêmio? Geralmente, o que fica em destaque é o primeiro. Quando muito se tem premiação para segundo e terceiro, quando muito nós vamos lembrar do segundo e terceiro. Mas e os outros? Se for uma competição de 100 pessoas? E os outros que se prepararam igualmente? E os outros que treinaram exaustivamente, porque numa Olimpíada tem que treinar muito, ou alguma competição, né, de nível profissional, de modalidade esportiva? E os outros? E os outros 97? O mundo nos ensina isso. Nos ensina que nós temos que ser perfeitos para competir e só interessa o primeiro lugar. Só interessa o primeiro lugar. Por alguma razão na minha vida, eu disse que eu comecei a trabalhar aos 9, na verdade eu comecei antes. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, e eu comecei dos 5 aos 9, 5 não, mas uns 7 talvez, já fazendo alguns servicinhos com carrinho de vender sorvete, qualquer tipo de servicinho que eu saía pelos comércios, procurando para ajudar minha mãe, ajudar a família dentro de casa. Então, por alguma razão, ao meditar nessa parábola, eu me lembrei da minha vida, da minha história, que na maioria das vezes eu cheguei por último, em todas as coisas da minha vida. Eu tive que parar de estudar por força das circunstâncias, porque minha mãe era viúva, eu era rimo de família com 13 anos de idade. Eu tive que parar de estudar com 13, na 6ª série, e voltei aos 16. Então eu era um garoto, já quase um adulto, de 16 anos, estudando no meio dos alunos de 13, pastor. Foi tarde, cheguei tarde na escola. Só que aí voltei e não parei mais, eu estudo até hoje. Mesmo quando não estou fazendo um curso mesmo, uma formação acadêmica ou algum tipo de formação, eu estou lendo. Eu fui assinante da revista Veja por 20 anos, eu lia a revista Veja toda semana e assinava exame também, lia exame. E sempre li muitos livros de literatura, sempre gostei muito de livros de história, literatura. Eu fiz até o 3º ano de história também na PUC São Paulo. Não me formei, minha esposa estava grávida da filha mais velha, eu tranquei com a intenção de voltar, depois acabei não voltando. Mas para chegar na PUC, eu não tinha condições de fazer um cursinho, de me preparar, porque eu vinha de uma escola pública. Eu tive a brilhante ideia de entrar numa faculdade mais simples, aquelas que você dá o RG lá, o carteiro chega e fala assim, dá o RG que você está matriculado. Não, só o carteiro. Não, mas está matriculado já. Essas faculdades assim. Então eu entrei numa dessas e depois descobri que podia pedir a transferência, que eles aproveitariam. Eu pedi a transferência para a PUC São Paulo na época. E foi legal, porque eu era um menino de periferia de São Paulo e eu era o único garoto, acho que num raio de uns
5 quilômetros que fazia uma faculdade boa. E eu estava lá por vias não muito normais, mas eu era estudante de História da PUC, São Paulo. Então tudo eu cheguei atrasado, tudo cheguei por último. Quando eu comecei a vender filtros de porta em porta, há 27 anos atrás, demorei muito para ser promovido. Eu via colega sendo promovido para supervisor, para gerente, e demorou muito. Levou 5 anos para chegar no cargo máximo dentro da empresa onde eu queria. Só que do cargo máximo eu não saí nunca mais, eu me tornei o dono da empresa. E eu vi centenas de colegas que eram promovidos e pouco tempo depois nem estavam mais na empresa. Só conheci o Evangelho aos 30 anos, o que eu tenho muito pesar por isso. Fui para o seminário aos 40, comecei no ministério próximo dos 50, e se Deus permitir, devo terminar o mestrado com quase 60. Tudo foi tarde na minha vida. Por força das circunstâncias, por ter sido um menino órfão, pobre, morava em periferia. Mas eu sempre procurei chegar de alguma forma. E esse texto aqui, então do que se trata essa parábola? Essa parábola se trata exatamente daqueles que chegaram por último. Daqueles que chegaram por último, mas chegaram. Daqueles que chegaram por último, mas foram recompensados. Essa parábola se trata de tempo, noção de tempo e graça de Deus. É interessante ainda pensarmos que quando nós chegamos em cima da hora, com os portões fechando, nós damos mais valor. E tanto é que você vê, às vezes, o estudante do Enem que chegou, o cara está fechando o portão, a pessoa passa raspando ali, perde até os botões da camisa, da blusa. Entrou, essa pessoa tem história para contar. Ela saiu na mídia, ela ficou famosa. Engraçado que o primeiro que chegou, ninguém sabe o nome, mas aquela que chegou por último, foi o que saiu na mídia. E o nome dela foi divulgado e ela jamais vai esquecer essa história. E o vestibulando, que prestou USP, prestou Unicamp, e passou em último lugar. A gente pega a lista lá dos aprovados, Muitas vezes eu fazia isso. Estava lá. É só nome de japonês, cadê o japa? Não está aqui o irmão. Os primeiros é nome de japonês, alemão, é tudo sobrenome difícil de pronunciar. Depois vem os brasileiros. Silva, Martins, Pérez, Santos, Pereira. Tá tudo lá. Mas imagina aquele que ficou em 999. Foi em último. Mas ele estava lá. Ele vai assentar na mesma cadeira da USP, da Unicamp, da qualquer faculdade ou universidade boa, na mesma cadeira, no mesmo lugar. E ali, a catraca é zerada. O cronômetro é zerado. Vai começar tudo de novo. Muitas vezes eu já vi isso em universidade, até com as histórias das minhas filhas. Aquele que chegou por último, aquele que aparentemente não tinha condições, vira um grande profissional, vira um empresário, se torna um professor, se torna uma pessoa, uma potência. E às vezes aquele que chegou em primeiro, que tinha nota alta, não chegou em lugar nenhum. Não deu em nada, como dizem. E como é gostoso ver o time vencer no último minuto. Como é gostoso. Quem acompanha esporte aqui, futebol, você está sofrendo. Copa de 94, quem lembra? Quando o Roberto Baggio chutou o pênalti, foi lá nas estrelas, a bola. 120 milhões que tinha de brasileiro na época, todo mundo fazendo figa, todo mundo, coração, pudesse botar aquele aparelhinho que os médicos, ouvisse o coração de todos os brasileiros naquele momento, estava tudo assim, ó. E Roberto Baggio, nosso amigão, foi lá e mandou para as nuvens, aí o Brasil inteiro pulou. Foi na virada, no último minuto, nos pênaltis, daquele jeito que você não... Essa parábola, ela está falando disso. Nossa noção de tempo, a nossa noção de tempo, ela não é a mesma noção de tempo de Deus. A Bíblia ela fala de 2 tempos. Talvez muitos de vocês já conheçam.
O tempo Cronos é o nosso tempo, o tempo que a gente marca, cronômetro, o relógio vai dizer quantas horas são, o dia que amanhece, o dia que se põe. Mas o tempo principal para nós cristãos é o Kairos. O que é o Kairos? O Kairos é o tempo de Deus. Essa parábola está falando do Kairos. Aquelas pessoas que foram contratadas, elas imaginavam que o dono da vinha, que é simbolizado por Deus no mundo espiritual, que eles seriam recompensados pelo tempo Cronos. Eles fizeram essa conta do Cronos, mas Deus estava recompensando pelo tempo Kairos. O tempo Kairos é um tempo de refrigério, de alegria, de esperança, de paz, de longanimidade. É o tempo que você mesmo em lutas, como o pastor Rogério mencionou a história aqui do povo gaúcho, né? Muitos irmãos nossos estão sofrendo terrivelmente nesse momento. Mas muitas vezes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perda, quando nós vivemos o tempo Kairos, o tempo de Deus, nós podemos sentir alegria. Porque o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele traz alegria, ele traz refrigério, ele traz esperança. E o problema da dor, o problema da aflição é a falta de esperança. A pessoa não vê esperança. Eu tenho pensado muito nessa situação do Sul, orado muito e pensado muito. A gente fala das pessoas que ainda não encontrou seus entes queridos, né? E penso também naqueles que perderam suas casas, suas empresas, suas terras, seu gado. Quando você é jovem, se uma pessoa de 30 anos perder um imóvel, o emprego, a sua empresa, ele fala, cara, eu tenho gás ainda, eu vou à luta, eu vou. Daqui a pouco tudo acontece de novo. A esperança dele renasce mais fácil. Mas imagina uma pessoa com mais de 50, 60. E eu vi um vídeo de um senhor contando a história da casa dele. Já devia estar com seus 60 ou mais. Ele não vê mais esperança. Ele fala, de onde que eu vou tirar força agora? De onde que eu vou tirar recurso? A minha história estava ali, ó. Pensa você, que tem a sua casa, seu apartamento, estando pagando ou pago. Hoje, se você perde, como é que você faz? Tem que recomeçar tudo de novo. Talvez com mais de 40, com mais de 50. Só de pensar a gente já entra em parafuso. Mas o tempo de Deus não é medido pelo relógio. O tempo Cronos é um tempo de aflição, é um tempo de correria, é um tempo de sofrimento, é um tempo de exacerbação. Quando pensamos nessa passagem à luz de missões, imaginamos a agonia daqueles que ficaram esperando. A gente faz uma leitura superficial, mas o texto ele nos permite pensar um pouco e meditar um pouco naqueles que foram contratados e naqueles que ficaram esperando na praça, porque era essa história que eu contei da gente se dirigir até o local, né, chamava de ponto, onde os caminhões ficavam. Aqui é muito parecido, só que eles iam para as praças e esperavam alguém levar eles, chamar eles para suas lavouras trabalhar. E eu fiquei meditando nessas pessoas ali. A pessoa não vai para a praça se ela não precisar de trabalho, se ela não estivesse precisando de um recurso, se ela não estivesse precisando que alguém fosse lá contratar ela por um denário, que era o salário de um dia de trabalho na época. E foi o que o dono da vinha propôs ao primeiro grupo. Foi um denário. Os demais não. Os demais ele disse, vou lhes dar o que for justo. Mas ao primeiro grupo ele disse, vou lhe dar um denário, que era o valor de um dia de trabalho. Então imagina a agonia daquele grupo que foi chamado na terceira hora. Imagina a agonia daquele grupo que foi chamado na sexta hora.
Imagina a agonia daqueles que foi chamado na nona, ou ainda pior, na 1ª. Amados, não tem coisa pior do que você ficar esperando algo acontecer e o tempo passa e o tempo vira seu inimigo e aquele algo não acontece. Imagina alguém que está esperando, preencheu uma ficha de emprego e está esperando o telefone tocar, está esperando chegar o e-mail, está esperando chegar a mensagem e você fica, olha no celular toda hora, todo instante. Você olha sua caixa de e-mail, o telefone toca, você já corre lá. O texto nos permite pensar, tentar imaginar. Eu acredito que aquele grupo que foi chamado primeiro, eles não sofreram tanto. Porque chegaram, imediatamente foi contratado, já sabia o valor, já sabia o salário, a paga. Esse texto fala da questão do tempo, o Cronos, tempo, o Kairos. Esse texto fala de graça, da graça de Deus. Aquele grupo que estava ali na praça, como diz o texto, desocupado porque não tinha ocupação, não tinha um trabalho. Quando uma pessoa está desocupada numa praça, o que ela faz? Fica à toa, fica falando da vida alheia. Se tiver um boteco perto, vai beber, vai encher a cara, vai jogar um dominó com os amigos, um truco, fazer o que não presta, vamos dizer assim, entendeu? Está fazendo o que não presta. Está desocupado, a pessoa está desocupada, está à toa. Mas elas estão ali procurando passar o tempo, preencher o tempo, porque na verdade elas estão à expectativa de que alguém chama elas. Esse grupo que foi chamado na hora 1ª, imagina você ficar ali quase que o dia inteiro, mas ficou, porque estava na expectativa, estava na esperança. E Jesus nos fala em Mateus 6, se você puder voltar um pouquinho, do 15 ao 31, Jesus nos vai falar um pouquinho sobre essa questão do tempo Kairos. Quando ele diz, no 6:31, a ansiosa solicitude pela nossa vida, ele vai dizer, do 15 ao 31, ele vai dizer: vamos pegar do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais vós do que as aves? Qual de vós que por ansioso, mais que ansioso esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus vai falar desse tempo. Esse tempo que Jesus está falando é o tempo Kairos. E não é justamente por causa de não termos esse entendimento a respeito do tempo Kairos, esse discernimento entre o tempo Kairos e o tempo Cronos, não é justamente por isso que as pessoas estão ficando ansiosas. Não é isso que está gerando ansiedade, que está dando doença, matando as pessoas. Não é isso que está dando síndrome do pânico. São as doenças do tempo. Porque nós queremos remir o tempo, mas nós não podemos remir o tempo. O tempo é o que é. Ele passa, é o que Jesus está falando, ele vai passar na medida que ele tiver que passar. Então a palavra está nos ensinando a viver em paz, a ter alegria, ter paz em Deus. Se você começar o dia irritado, estressado, preocupado, ansioso, com pânico, não vai mudar nada. Você vai terminar o dia preocupado, ansioso, nervoso, agitado.
Isso só traz doença. Isso só traz aflição de espírito, como diz a palavra. Aqueles ali estavam desocupados. Aí nós temos muitas vezes um entendimento dessa palavra. Se você fizer uma leitura rasa, superficial, você vai falar, não é justo isso. Não é justo. Por quê? Como é que uma pessoa trabalha 1 hora só e recebe a mesma do outro que trabalhou o dia inteiro? Mas outro ensinamento que essa parábola traz é a noção de justiça. A nossa noção de justiça, ela é meritória. É pelo que fazemos. É como nós somos justificados. Como é que eu sou justificado pelo meu trabalho? Eu sou justificado, eu assinei um contrato, vou trabalhar 8 horas por dia por um preço X, de acordo com a minha profissão, com a minha qualificação. A minha justificação pelo meu trabalho é receber o meu salário no final do mês, ou no dia combinado do pagamento. Essa é a minha justificação. Mas o texto ele nos ensina um outro princípio de justificação. Justificação por meio da graça. Aquele texto célebre de Martim Lutero. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é soberania e não é eleição. Não é disso que se trata. Por quê? Se alguém chamou, alguém tem que responder. O dono da vinha chamou, saiu a assalariado e chamou. Eles poderiam ter dito não. Mas eles disseram sim, houve uma resposta. A resposta está oculta. Ela está subjetiva, mas tem uma resposta. Para um chamado, pressupõe uma resposta. Isso não é eleição incondicional. Perdão aqui se tiver algum calvinista ouvindo, mas essa é a verdade do texto. E as pessoas estavam ali. Então, quando pensamos nessa passagem, vamos imaginar a agonia daqueles que ficaram esperando. Ao receber a contratação, será que isso não gerou uma imensa alegria no coração deles? Será que o trabalho deles, devido à gratidão, não foi mais produtivo do que os primeiros? O que o dono da vinha viu naquelas pessoas? Às vezes não é a quantidade de horas que trabalhamos, mas a intensidade, a paixão que nós empregamos ao que fazemos. Quantos de nós têm experiência já em trabalho, em empresas, emprego? Você vê o colega cozinhando galo, não está fazendo nada. Vai para o banheiro, está matando hora. Agora é celular, né? Está no celular o dia inteiro. Antigamente ficava no banheiro. Ia no banheiro umas 10 vezes, pegava o jornal, ficava lendo, revista. Hoje é celular. Mas às vezes outras pessoas se aplicam mesmo àquilo que está fazendo. Ela tem um senso de necessidade, um senso de gratidão. Será que essas pessoas que foram contratadas por último não tiveram um senso de gratidão? Maria, lá em Lucas 10, 38 a 42, Maria conhecia o tempo Cronos. Ela escolheu a melhor parte. Quando Marta chega para ela, está toda afadigada lá. Você pode abrir aí, eu não vou abrir, mas se quiser olhar aí. Chega para Jesus e fala, Senhor, manda que ela venha me ajudar. Marta estava ali na correria, com a louça, com a comida, com as coisas, com os preparativos. O que Jesus responde para Marta? Maria escolheu a melhor parte. Maria entendeu o tempo Cronos, o tempo Kairos. Marta estava no tempo Cronos. Ela estava correndo contra o tempo. Porque imaginou que não fosse dar conta naquele curto tempo de fazer tudo o que precisava. Maria estava lá aos pés de Jesus.
Nós precisamos discernir, assim como Maria discernir o tempo do Kairos de Deus. Estar na presença de Deus, às vezes, é o suficiente. A maioria das vezes é o suficiente. Mas no final, aqueles trabalhadores que foram chamados primeiro, que receberam o seu pagamento, que receberam o seu denário, eles murmuraram, eles reclamaram, eles murmuraram contra o dono. Senhor, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, e suportamos a fadiga e o calor do dia. Eu vejo que nessa frase deles aqui, nós suportamos a fadiga e o calor do dia. Na mente deles, eles fizeram um trabalho penoso. Eles fizeram um trabalho árduo. Eles fizeram um trabalho pensando no dinheiro. Eles fizeram um trabalho pensando na recompensa, no pagamento. E o dono da casa diz: eu não estou te fazendo injustiça. Eu combinei com você 1 denário pelo seu dia de trabalho. Sabe quem agiu da mesma forma que esses trabalhadores? Abre lá em Lucas 15, 28. Quando nós trabalhamos só pelo dinheiro, quando nós trabalhamos só pelo resultado, o trabalho fica difícil, o trabalho fica pesado, o trabalho fica penoso, gera insatisfação, gera contenda, gera murmuração. Lucas 15, 28 a 30. Quando o filho pródigo volta para casa, olha o que diz do 25 em diante até o 30. A reação do seu irmão. O seu irmão reagiu como aqueles trabalhadores. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Até aqui. A reação do irmão do filho pródigo. A reação foi a mesma. Eu te sirvo há tantos anos, eu estou aqui desde a primeira hora. Amados, no reino de Deus não é volume de trabalho, não é ativismo. Nós muitas vezes estamos tão preocupados com ativismo, a gente acaba misturando um pouco as coisas seculares com as coisas do reino, ou nos confundimos entrando nesse nível de comparação. As coisas do reino de Deus é medida pelo tempo Kairos. As coisas do reino de Deus é por graça, não é por merecimento. Toda vez que nós olharmos para quem está do lado, para um irmão, para o pastor, a forma do pastor trabalhar, e entrarmos numa linha de comparação, de julgamento, nós vamos estar errados. Às vezes tudo que Deus quer de nós é que nós, como ensinou Jesus, que nós nos tranquemos no nosso quarto e fiquemos ali, às vezes sem nem abrir a boca.
Só fala com Deus, eu só quero ouvir hoje. Hoje só quero ouvir. E para finalizar, Paulo tinha essa consciência de que foi um dos últimos. Quando ele declara assim, eu não fui nem discípulo de Jesus. Jesus me apareceu por último como um abortivo. Paulo também tinha essa consciência. E veja como Deus se agradou e usou Paulo. E o ladrão da cruz, que foi chamado nos últimos minutos da sua vida, talvez os últimos segundos, aquele homem que viveu uma vida toda errada, toda bagunçada, né? Ladrão, a Bíblia diz que ele era um ladrão, praticando roubos, furtos. Que gostoso, hein? Imagina que alegria, que gozo daquele homem. Sabe, ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele estava ali numa cruz, e morrendo a mesma morte que Jesus do lado dele. Que alegria! Porque do lado dele estava a vida, do lado dele estava a esperança, do lado dele estava a última e única possibilidade de salvação. Fico pensando na alegria daquele homem. Imagina quando você recebe uma notícia boa, mas boa, na última hora. Você fala, já não tinha mais jeito, já não tinha esperança. Essa notícia chegou para mim na última hora. Essa foi a notícia do ladrão da cruz. Chegou na última hora. Ele não podia estar em lugar melhor, nenhum lugar naquele momento. Ele tinha que estar ali crucificado do lado de Jesus. Uma situação humanamente horrível, ruim, mas a situação que levou ele à salvação. Porque o Senhor disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Na passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus, o Senhor afirmou, porque a quem mais se amou, a quem mais se derramou graça, estou fazendo aqui uma incisão no texto, mais amou. A quem mais se perdoou, mais amou. A quem mais se derramou graça, mais manifestou gratidão. Às vezes nós não temos gratidão, esse senso de gratidão. Aqueles trabalhadores que trabalharam 3 horas, 6 horas, 3 horas, 1 hora. Imagina a alegria deles. Assim como os demais saíram dali bravos, rangendo os dentes com o seu Senhor, imagina a alegria daqueles que, poxa vida, eu vim aqui esperando receber menos 20% de um denário e sair com 1 denário. Imagina a alegria deles. Essa alegria e gratidão que nós temos que ter ao Senhor por Ele ter nos chamados. Alguns aqui nasceram em berço evangélico. Eu nunca vi esse berço evangélico, né? Não sei como que é esse berço, mas que nasceu em berço evangélico. Outros foi chamado aos 20, outros aos 30, outros aos 40, outros aos 60. Mas imagina a gratidão daquele e a alegria daquele que foi chamado aos 60, aos 70, aquele que está com mais de 80 num leito lá no hospital, pastor Edmur. O pastor chega para orar e faz uma oração de salvação. E aquela pessoa fala, eu estava só esperando você chegar. Eu estava só esperando essa oração, eu estava só esperando para encontrar com essa salvação. Esse é o trabalhador que foi chamado na última hora, que pode experimentar a alegria no último minuto, no último instante ali, a alegria da salvação. Fique de pé, vamos orar. Eu estou sem relógio aqui, não sei se já é meio-dia, se é 11h30. Me perdi aqui. Vocês estão dentro do prazo? Está dentro do prazo. Até nisso tem o tempo crônico. Está no crônico. É bom aquelas igrejas que o pastor fala, não, irmão, fica no tempo kairos aqui, enquanto o Espírito Santo estiver, você vai. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar graças nessa manhã. Graça que podemos chegar na sua casa, Senhor. Podemos aqui entoar louvores ao teu nome. Podemos aqui compartilhar da comunhão desse tempo, Senhor.
Graça por tua palavra, Senhor. Que qualquer coisa que eu tenha falado aqui hoje, Senhor, possa servir de bálsamo, possa servir de refrigério, possa servir de ensinamento. Que o Espírito Santo venha fazer essa semente germinar em nossos corações. Tira todo o peso, Senhor. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida do amanhã, do daqui a pouco, do porvir, Senhor. Porque o porvir nosso é estar com o Senhor na glória. Seja porque vamos antes, ou seja porque o Senhor vai voltar para nos levar, para nos arrebatar. E esse tempo é do Senhor. Obrigado, Senhor. Assim como essa palavra falou no meu coração e me trouxe ensinamento a respeito do tempo, a respeito da sua graça, a respeito de gratidão. Que assim seja com a sua igreja, que assim seja com o seu povo nesta manhã. Eu oro e bendigo o teu santo nome, que o Senhor revelou essa palavra. Revela também ao teu povo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo.